Bora falar agora sobre Gabriel Peck. O negócio ainda não foi oficializado, mas a venda do Peck para o Los Angeles Galaxy está bem avançada. Os clubes já trocam minutas de contrato e o anúncio deve ser feito a qualquer momento. Quero trazer números que eu apurei com uma pessoa envolvida nas tratativas. 10 milhões de euros fixos ou quase 49 milhões de reais, com detalhe. O Vasco recebe a maior parte dessa grana à vista e vai utilizá-la na contratação de reforços. Há ainda a possibilidade de mais 2 milhões e meio de dólares em bônus, estamos falando de quase 12 milhões de reais, pacote total de 61 milhões, caso o Gabriel Peck bata todas as metas estipuladas no contrato, as metas atreladas a seu desempenho no futebol americano. Jogador de 22 anos de idade, que havia pedido para ser negociado, o acordo está em vias de sair. Vai fazer falta? O que você pensa? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Vale a lembrança de que o Peck ainda fica vinculado ao Vasco com 30% do valor de uma venda futura. A mensagem agora é do Game City. Luciano Rodrigues vem e Bruno Gomes no Vasco. Então, está se referindo ao atacante uruguaio que pertence ao Liverpool. A ideia do Vasco é se aproveitar da pré-temporada em Punta del Este no Uruguai para tentar avançar em relação a esse atacante. Sobre Bruno Gomes eu não tenho novidade, eu até preciso ir atrás dessa história. Deixa eu atualizar uma notícia sobre o Vasco. Ontem um site uruguaio afirmou que o Davi Terans, ex-Atlético Paranaense, havia sido oferecido para clubes brasileiros, entre eles para o Vasco. Aí depois, uma conta que cobre o Vasco, acho que era News Colina, não tenho certeza, afirmou que surgiu lá no Sul a notícia de que o Terans e o Alexandre Matos não se bicavam, relação muito ruim, desgaste ainda da época do Atlético Paranaense, e que por isso o Matos teria vetado o Terans. Fui checar se era verdade. O que eu posso contar para vocês é que o Felipão é quem não gostava do Terans. Era uma questão envolvendo a parte de futebolística. O Felipão cobrava muito do Terans sem bola, o Terans queria jogar com bola, tanto que o uruguaio, que era muito querido pela torcida, jogava menos do que se imaginava. Diante desse cenário, o Terans pediu para ir embora, enfim. Não há problema entre o Matos e o Terans, tá? Inclusive o Terans entrou em contato com o Matos para dizer, não vou ficar no Pachuca. Se vocês tiverem possibilidade, conversem com o Pachuca aqui. Ele tinha sido comprado por 3 milhões e 700 mil dólares. É mais ou menos o que o Pachuca pede para negociar o atleta agora em definitivo. O que eu posso dizer para vocês é que a chance de o Terans ser contratado pelo Vasco é muito pequena, para não dizer nenhuma, porque a avaliação interna de que o Vasco já tem jogadores com a característica do Terans. Tá? Então, é basicamente assim que os caras no Vasco estão pensando. Vê pra gente aí se o pequeno mago pode vir para o Vascão. Obrigado. Deve estar se referindo ao Felipe Coutinho, né? A situação do Coutinho é a seguinte. Pode até mandar mensagem? Custa nada, né? Mensagem para uma pessoa do Vasco para perguntar sobre Felipe Coutinho. Imagino que a resposta seja não, né? Mas qual que é o problema do Coutinho? O Coutinho voltou de empréstimo, estava no Aldoaí, voltou para o Aston Villa. Está completamente fora dos planos do Aston Villa. O time inglês topa negociá-lo. Gabriel Peck, né, que é uma das notícias mais comentadas aí nas redes sociais, sendo vendido pelo Vasco ao Los Angeles Galaxy por 50 milhões de reais à vista, 70%, né, do passe, o Vasco fica com 30%, e é considerada a maior compra, a maior negociação da história do Los Angeles Galaxy, que é o futebol americano agora que começa a investir nos grandes nomes aí. É bom para o Peck, vai sair, vai aprender um idioma, uma nova cultura, e é bom para o Vasco, que entram já 50 milhões de reais à vista. Esse dinheiro vai ser usado para pagar dívidas, para contratar jogadores, enfim, é um dinheiro que chega num momento muito útil para o Vasco da Gama também. Tem uma notícia do Maracanã que é muito interessante, a licitação, porque as empresas e os clubes que querem administrar o Maracanã apresentaram suas propostas, né? E os outros podem dar uma vasculhada. Vasculhando a proposta do Flamengo e do Fluminense, a W Torre e o Vasco descobriram
que faltava pagamento de FGTS por parte do Flamengo. E a informação que eu tenho que o Flamengo pagou, obteve a certidão negativa da Caixa e está anexando a sua proposta para concorrer ao Maracanã. É lógico que todas essas denúncias elas serão analisadas ainda pelo pessoal que cuida da licitação do Maracanã. Isso deve ocorrer na semana que vem, pelo menos foi a informação que eu obtive. Mas não deixou de dar uma mexida aí nesse negócio todo. Bangu e Vasco, quarta rodada do Campeonato Carioca. Esse jogo é no dia 28 de janeiro, será às 16 horas em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Mando de campo do Bangu, e o Bangu leva o jogo então para a capital federal. O Vasco tem uma torcida muito grande naquela região e certamente vai lotar o estádio Mané Garrincha, já vai estar com seu time principal, que retorna da pré-temporada, onde está lá em Punta del Este no dia 22, já para entrar com seu time principal no Campeonato Carioca. Como a gente informou no vídeo de ontem, no vídeo com o Lúcio Barbosa, a Vasco SAF está negociando sim contrato e vai ter TV aberta nos jogos em que o Vasco for o mandante. O clube negou uma informação, inclusive uma matéria do Diário Lance, de que o estádio de São Januário estava interditado por uma denúncia anônima de problemas na estrutura, da cobertura ali da curva, e que estaria soltando rebocos. O Vasco da Gama foi lá no Corpo de Bombeiros, mostrou os laudos que está tudo certo e foi retirada esta denúncia ou esta interdição. É a informação que o Vasco da Gama apresentou quanto a esta informação. Vasco anunciou também o novo preparador de goleiros, o argentino Enzo Nossi, ex-goleiro, inclusive, do Ginásio, passou pelo Banfield, um goleiro de muita experiência e foi indicado pelo Ramon Dias, trabalhou com ele lá no Libertad, foi um dos clubes que o Enzo Nossi, novo preparador de goleiros do Vasco, já está trabalhando com a equipe lá no Uruguai. E o Vasco da Gama vai trazendo aí reforços. Tem muita gente me perguntando, Wellington, mas está devagarinho. Essa não é a boa janela, minha gente, como a gente já informou por aqui. A boa janela de reforços é a do meio do ano, porque é quando termina a temporada na Europa. E você tem aqueles jogadores que estão querendo voltar, aqueles que não deram certo. Então você faz bons negócios. Você vê hoje, o Flamengo está tentando comprar o Léo Ortiz junto ao Bragantino, e que é um clube que tem dinheiro, botou o preço do zagueiro lá em 12 milhões de euros, que é totalmente acima do valor de mercado. Então, temos essas dificuldades. Você tirar um jogador de um clube brasileiro para jogar no seu clube é considerado reforçar o adversário. Então, tem isso aí, em termos de Vasco da Gama. Fala, minha rapaziada vascaína, chegamos aí aos 10 mil inscritos. Quero agradecer a todo mundo aí que colaborou aí, se inscrevendo no canal, Isso aí é muito importante pra gente, vai mostrando o crescimento, do nosso trabalho, do desempenho, como é que tá sendo feito, e tá aí, o Vasco não diz quais são os jogadores que tá sendo negociado, fica tentando esconder, alguns são falados e alguns nomes são negados, Igual teve aí o nome do Terãs especulado no Vasco e estão dizendo que não tem interesse de contratar o jogador porque já tem muita gente para a posição que ele joga, Eu acho isso um ponto de visão fraco, se for isso mesmo, porque é um ótimo jogador e o Vasco precisaria da contratação desse jogador, Reforçaria demais o elenco, aumentaria demais o nível do time. Já o Alexandre Matos tem uma boa relação com ele da época do Atlético Paranaense e isso pode pesar a favor do Vasco aí, para esse jogador ser reforço.
Já que o Vasco aí se desfez aí do Gabriel Peck, praticamente vendido aí para o Los Angeles Galaxy, né? Então nada mais do que trazer um reforço de peso para cumprir essa saída aí, suprir essa saída, né?